Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este nosso canal, o canal Laisone, que é o canal que tem trazido várias reflexões, várias perspectivas, né, da vida, para lhe ajudar a fazer com que a sua vida tenha sabor, a sua vida tenha mais sentido, né, e a minha vida também. Eu confesso que cada reflexão que eu faço e trago aqui também tem sido uma ajuda grande para mim mesmo, minha maneira de ver as coisas, de tratar as outras pessoas, etc. Isso tem me feito muito bem. Por isso também aproveito lhe agradecer pelo fato de estar aqui, fazer parte deste canal, imaginando que já se inscreveu, ou se ainda não se inscreveu, eu também lhe convido a se inscrever neste canal Laisone, para juntos continuarmos a partilhar questões fundamentais da nossa vida. Mas saiba que como a partilha é recíproca, eu espero de você também. E é por meio dos seus comentários que eu acabo aprendendo também muito consigo. Por isso, eu espero pelos seus comentários. Hoje eu gostaria de partilhar consigo algo que eu estive a refletir, né? Sobretudo olhando para as leituras do domingo passado, 21º domingo do tempo comum para nós, os católicos, sobretudo a segunda leitura, a segunda leitura que é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 32. Esta parte, onde Paulo fala da submissão, da necessidade de as mulheres se submeterem aos seus maridos em tudo, porque marido é a cabeça da sua mulher. Uma expressão que não é simpática para nós, para estes dias em que nós estamos, porque nós falamos muito dos direitos humanos, direitos da mulher, emancipação da mulher. Como conciliar a questão de submissão que Paulo fala nesta leitura e a questão da emancipação da mulher? Como entender essas coisas, que o homem é a cabeça da sua mulher e que a mulher deve se submeter em tudo. Várias interpretações têm se dado a esse texto, mas eu gostaria de partilhar consigo o que eu andei a refletir sobre isto. E o que eu andei a refletir, posso colocá-lo nessa expressão, a ética da submissão. É possível falar de uma ética da submissão? Ética da submissão. Por que eu digo isto? Porque eu entendo que Paulo, ao falar disto, ele parte de um contexto próprio. E nós, como sabemos, naquele período, século I depois de Cristo, um pouco depois, também antes, e também vários povos tinham essa mentalidade de que a mulher é para ficar em casa. O homem é que é o chefe do lar. Sabe que essa mentalidade até hoje ainda existe. Ainda existe. Mas não vou tocar no hoje. Vamos olhar para lá de onde Paulo partiu. Paulo está a viver numa sociedade em que a mulher não pode falar nas assembleias, a mulher é propriedade do marido. Paulo vive numa sociedade assim. O marido é chefe da casa. A mulher deve obedecer ao seu marido. É esse contexto. Agora, siga-me nesta reflexão. O que Paulo faz, conforme diz no fim da leitura, ele diz: é grande este mistério, digo-o em relação a Cristo e à Igreja. Quer dizer, Paulo, quando pega essa imagem de marido e mulher naquele contexto, ele quer explicar a relação que deve existir entre Cristo e a sua Igreja. Então, partamos disto. Paulo está a pegar uma realidade que existe num contexto e ele pega essa realidade para explicar a relação entre Cristo e a sua Igreja. E ele traz essa imagem. Cristo é a cabeça
e a igreja é seu corpo. Cristo amou tanto a igreja ao ponto de se entregar por ela. A igreja é chamada a seguir Cristo, a seguir os seus mandamentos, a seguir tudo, o plano próprio de Jesus. A igreja é chamada a seguir. Tal como os teólogos dizem, né, que a igreja é o Christus continuatus. É o Cristo continuado. Né? Portanto, Cristo cabeça, a igreja é o seu corpo. Interessante, Santo Agostinho, daqui a pouco nós vamos celebrar a festa de Santo Agostinho no dia 28 de agosto. Santo Agostinho diz uma coisa interessante ao falar dos cristãos. Quando tu, cristão, vais comungar e o sacerdote diz corpo de Cristo, o sacerdote está a te dizer, cristão, torna-te naquilo que tu já és. Isto é, corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é a igreja. Então, por que eu estou a falar destas coisas? É porque Paulo, depois de explicar esse mistério entre Cristo e a igreja, essa ligação em que Cristo é a cabeça e a igreja é seu corpo, pega então essa relação de intimidade entre Cristo e a sua igreja e a transfere e a devolve para a relação entre homem e mulher, naquele contexto. Por isso, todo aquele que é cristão, todo aquele que é homem de fé, mulher de fé, quando olha para o fato de que a mulher deve ser submissa ao marido, deve olhar para esta realidade desde o ponto de vista da explicação de Paulo da relação entre Cristo e a igreja. Não pode fazer confusão. Não pode explicar a submissão da mulher ao marido a partir daquele contexto, a partir de fora da relação entre Cristo e a sua igreja. Por isso, vale a pena aprofundar mais essa relação entre Cristo e a sua igreja para você entender mais como é que o marido deve ser para a sua mulher e como é que a sua mulher deve ser para o seu marido. Vamos para o texto. De uma forma interessante, essa leitura, quando inicia no versículo 21, inicia desta forma: sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Então, Paulo chama a atenção que essa questão de submissão é para todos. Sede submissos uns com os outros no temor de Cristo. E então ele começa a dizer: as mulheres submetam-se aos maridos como ao Senhor. Então, atenção, está a chamar a atenção que o modo como as mulheres se submetem aos seus maridos deve ser em perspectiva do Senhor, na relação entre o Senhor e a sua igreja. Porque o marido é a cabeça da mulher, porque está a olhar para Cristo como cabeça da igreja, né? Como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual é o Salvador. E diz, ora, como a igreja se submete a Cristo, assim também as mulheres se devem submeter em tudo aos seus maridos. Como a igreja se submete a Cristo. Então tem que fazer sempre essa comparação. Não pode ver as coisas fora da relação entre Cristo e a igreja. Ao dizer que a mulher deve se submeter ao marido, deve pressupor a submissão da igreja a Cristo. A igreja como corpo, Cristo como cabeça. Olha a parte interessante, quando Paulo fala dos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Percebe agora? Que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou e ama a sua igreja e se entregou por ela. Portanto, vamos aí ao ponto, né? É submissão. Eu estive a refletir essa palavra submissão, já refleti também várias vezes, que a palavra submissão vem do latim. Submissio. Submissio. A palavra missio, missiones, que quer dizer missão. Demittere, esse verbo em latim, quer dizer levar, né? Mandar. Uma missão. Então, submissão significa estar na missão. Quem é submisso, ele está na missão de alguém. Submissão quer dizer que eu estou na missão de alguém. Quer dizer, alguém tem uma missão. Alguém recebeu uma missão. Então, eu acompanho essa pessoa na sua própria missão.
Então, primeiro Paulo fala das mulheres, sede submissas aos seus maridos. É como se estivesse a dizer, mulheres, estejam na missão do seu marido. Estejam em tudo na missão do seu marido. Não procurem outras missões. Estejam na missão do seu marido, sempre. Agora, qual é a missão do marido? A missão do marido é esta. Maridos, amai as vossas mulheres, tal como Cristo amou a sua igreja. Essa é a missão do marido. Qual é a missão do marido? Amar a sua mulher. E qual é a missão da mulher? É estar na missão do marido. Está a ver como isso é bonito? Se você percebe as coisas desse jeito, você percebe que nessa submissão que estamos a falar, não existe subjugação, não existe escravidão, não existe falta de liberdade. É por causa disso que este tipo de submissão que Paulo nos traz, vale também fazer aquela distinção entre submissão passiva, essa que significa escravização, e submissão ativa, que é a submissão daquele que sabe que eu estou na missão deste, eu estou a ajudar ele na sua missão. Veja quando Deus criou o ser humano, depois Eva. A Eva foi criada como auxiliar do seu marido, auxiliar de Adão, ajudante de Adão. Qual é a missão de Adão? Guardar Eva, olhar para Eva como sua semelhante. E qual a função da Eva? Ajudar Adão nesse trabalho. Então, acho que estamos a perceber agora, quando falamos de submissão, estamos a falar de quê? Então, estamos a falar de submissão ativa. Aquela submissão em que a mulher está consciente de que eu devo me submeter em tudo ao marido, naquilo que diz respeito à missão dele. Mas qual é a missão do marido? Amar-me e se entregar por mim, tal como Cristo fez à sua igreja. Então, a mulher tem que se submeter ao marido naquilo que diz respeito ao amor que o marido tem para com ela. Ao amor dos dois. Por isso, é o amor que entra aqui em questão. Amar como Cristo amou. E hoje, olhando para aquele versículo 21, vale a pena dizer que também essa relação de submissão é recíproco. Por quê? Sede submissos uns com os outros. Talvez para aprofundar um pouco mais essa ética da submissão, entendida no contexto de submissão ativa, entendida no sentido de que eu estou consciente de que me submeto, no sentido de que estou na missão dele. Submeter-me significa colocar-me na missão dele. E essa missão dele me beneficia. Então, vale a pena também refletir por este lado. Houve um filósofo chamado Hans Jonas, que escreveu um livro intitulado O Princípio Responsabilidade. Falou da ética da responsabilidade. Eu acho que a ideia que ele tem da responsabilidade é de extrema importância para nós percebermos essa ética da submissão. Porque Hans Jonas, olhando para o avanço das tecnologias, olhando para o que a tecnologia fez, por exemplo, nos campos de concentração nazi, ele tem origens judias, e olhando também para aquilo que as duas bombas atômicas fizeram em Nagasaki, e olhando para a fragilidade da vida, ele se questiona: será que vale a pena a vida continuar a existir? Será que vale a pena a vida, o ser vivo, o ser vivo continuar a existir? Por quê? Porque o ser humano hoje tem a capacidade de destruir o ser, sobretudo o ser vivo. Pela tecnologia nós temos essa capacidade de destruir tudo. E parece que tendemos a isso. E destruindo tudo estamos a nos autodestruir. Então, Hans Jonas diz que a atitude que nós temos que tomar, a ética que nós temos que desenvolver é a ética da responsabilidade. Não tanto a responsabilidade pelas coisas que passaram, que já aconteceram, mas responsabilidade pelas coisas que nós faremos amanhã. Responsabilidade por tudo aquilo que eu, tendo a capacidade de fazer, posso fazer.
Eu posso destruir o planeta. Eu posso poluir os mares. Eu posso poluir o ar. Eu posso matar pessoas. Basta pegar numa arma. Então, a continuidade da vida depende da minha responsabilidade. Por isso também ele vai falar da ética da precaução. O princípio da precaução. Qualquer coisa que eu tenho que fazer ou quero fazer, eu devo pensar em todas as consequências. Pensar. As coisas ainda não aconteceram, tenho que prever. Por isso também ele vai falar da heurística do medo. Ideias que nos ajudam a perceber essa ética da responsabilidade. Por que eu ligo a ética da responsabilidade com essa ética da submissão que estamos a falar aqui, da relação homem-esposa, mas também da relação de todos nós? É que a responsabilidade que nós temos perante os outros deve nos levar nós a ver esse outro, se está ali, é porque tem uma missão. Se eu nasci, estou aqui e eu criei esse canal, é porque tenho uma missão, que é de transmitir a você o que eu gostaria de lhe transmitir. Quando você coloca o seu like, quando você se inscreve e me segue, você está se submeter a mim. Eu estou a dizer, você se coloca na minha missão. Você vai de acordo com a minha missão. Então, o que você está a fazer? Você está a ser responsável pelo meu sucesso se você me assiste. Se você me olha e você diz, sim, concordo, ou não concordo, porque estamos juntos. Então, eu preciso de ser responsável de si. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu faço, eu tenho que sentir-me responsável disso, porque tem consequências em você. Então, essa responsabilidade me leva a cuidar de você. Esse cuidado é mais uma forma de eu me submeter à sua missão. Qual é a missão sua para mim? É o seu sucesso, é o seu crescimento, é a sua felicidade, é a sua realização como ser humano. Então, eu, ao pensar em qualquer vídeo para partilhar consigo, é que eu quero também me submeter a você, colocar-me na sua missão. Qual é a sua missão? É de você crescer, é de você tornar-se mais humano. E é isso que eu tenho tentado fazer aqui. Se faço bem, não sei. Se faço mal, também não sei. Para terminar essa reflexão, vale a pena ligar também a ética da submissão, não só a ética da responsabilidade, mas também a ética do cuidado. Houve um pediatra chamado Winnicott. Ele fala da ética do cuidado. Esse nome é um pouco difícil, até a gente esquece, né? Winnicott. Fala da ética do cuidado, olhando para a forma como a mãe cuida da criança ainda pequena. E ele diz que a criança não é capaz de se desenvolver e vir a ser um ser humano se ela não tiver uma mãe suficientemente boa. Então, eu quero me colocar como uma mãe suficientemente boa para você. Porque quero cuidar de você. Cada vídeo que eu faço é uma forma de cuidar de você. E eu espero que também você se coloque diante de mim como uma mãe suficientemente boa. E coloque-se também diante de todos aqueles que preenchem a sua vida como uma mãe suficientemente boa. Cuide de todos e de tudo. Quero acreditar que essa ética da submissão pode ser algo bom, interessante para si e para mim. Se é que gostou, coloque o seu like, dê os seus comentários em torno deste vídeo. Para hoje é tudo. Espero por si no próximo vídeo. Tchau.